A maquete em pedra e bronze mostra os áureos tempos de Beit Shean, uma grande cidade escoltada por muralhas e montanhas. Uma região próxima ao Mar da Galileia, com muita água. Eram muitas construções. Tinha aqueduto, hipódromo, teatro, ruas amplas e decoradas, casas residenciais e comércio variado. Um dia a dia com muito movimento, muita conversa, trabalho e lazer. Foram muitas as invasões, destruições e reconstruções na cidade. As escavações descobriram que a cidade foi fundada na Idade do Bronze, no início do terceiro milênio. São muitas pedras, preciosas porque são pedras da história. As ruínas da cidade preenchem um espaço de se perder de vista, sem viva alma, mas muitas almas viveram aqui por séculos. Há vestígios da engenharia e da arte de várias civilizações, mas o crescimento mesmo foi com o domínio romano. A arte romana se inspirou nos gregos e foi incorporando ideias e técnicas de outras culturas do Mediterrâneo, a etrusca, por exemplo. Da cultura grega, seguida e acrescentada pelos romanos, ficaram as ruas com colunas, como a da Rua Paládio, foi construída no primeiro século a.C. Contam os estudos arqueológicos que era uma rua com moradias e comércio. Assim como os gregos, os romanos caprichavam. Esta outra série de colunas segue em paralelo a outra rua. Podiam ser apenas colunas, mas não são. Tem arte, são decoradas. As colunas levam à casa de banhos. Essas gravuras contam mais ou menos como era. Havia uma caldeira com água quente para fazer suar e uma piscina com água fria para fechar os poros da pele. O espaço também servia como uma espécie de academia, onde os homens aprendiam a lutar. E havia palestras públicas. Para chegar quente à caldeira, a água era bombeada pelo subterrâneo, onde estão essas mini torres de cerâmica. A cerâmica era aquecida, uma fornalha. Não é genial? O mesmo método, chamado hipocausto, era usado para a calefação. Em vez de água, buracos nas paredes levavam o ar quente para dentro das construções. Os assentos sanitários ficavam lado a lado, ao ar livre. Havia água corrente no sistema de drenagem. A rede de esgoto era eficiente para construções públicas e privadas, sem trocadilho. Neste espaço estava escrito Sigma. Era cercado por quartos. A maior aposta é que seria um bordel, é do período bizantino. Os quartos eram pavimentados com mosaicos. O teatro foi construído no século I, mas o que se pode ver agora é do segundo século. Eram 7.000 assentos de pedra calcária. O espaço voltou a ser usado para espetáculos modernos. Nessas ruínas estão pedaços de templos, fontes, estátuas. Sob o domínio romano, no V século, entre 30 e 40 mil pessoas viviam aqui. Beit Shean foi comandada por Raul, o primeiro rei do antigo reino de Israel. Mas os filisteus invadiram a cidade e penduraram os corpos do rei e dos filhos dele nas muralhas. Davi, o rei de Israel e do povo judaico, conquistou a cidade. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, mandou reconstruir as grandes muralhas. Beit Shean se tornou parte de uma região administrativa que incluía os vales do norte de Israel. Em 731 a.C., a cidade foi destruída pelos assírios, pegou fogo. Sob o domínio dos árabes, viveu os piores dias de desenvolvimento. Um terremoto arrasou a cidade no ano de 749 d.C. As escavações do século XX encontraram camadas de cidades. Na antiguidade, as fronteiras mudavam constantemente. Em Beit Shean foram muitas as lutas. É muita história e temos pouco tempo. O que importa é Israel preservar estas ruínas
para se imaginar como era a vida e a morte séculos atrás. Beitian é uma boa parte da história do nosso mundo, escavada camada por camada. Tantas camadas quanto foram as destruições e reconstruções da cidade.